qual foi a afirmação? Foi a seguinte: por que minha vida é tão perfeita? Essa foi a afirmação. E diferente de outras coisas que eu já tive acesso, ou outras afirmações, etc., essa aqui, ela veio como um download. Essa aqui eu não li em lugar nenhum, não vi nenhum vídeo, alguém falando isso. Não, eu só... ela veio. Ela veio. E ela veio como uma resposta, né? Então, no momento que essa afirmação veio, foi no período de maior dificuldade da minha vida, né? Quando eu tinha deixado de ser testemunha de Jeová, que foi, enfim, foi um ano ali, cerca de 10 meses terríveis, né? Porque eu estava completamente sozinho, sem mais nenhum amigo, todos eles eram de lá, né? O casamento, na época, por um fio, né? Obeso, quase 100 quilos para minha altura e tal, é muito. E financeiramente, muito ruim. Enfim, tava tudo uma droga, né? E aí, eu fiquei me perguntando, aí olha só, o que eu deveria fazer para mudar aquilo, né? E aí veio essa afirmação. E de início, foi uma coisa, tipo assim, que não tem lógica nenhuma, né? Tipo assim, pô, como assim eu vou falar que minha vida tá perfeita, cara? Tá uma droga, tá tudo uma merda, como assim eu vou falar que tá perfeita? Mas aí, né, entra exatamente o que a gente bate na tecla aqui, que é: o mundo funciona ao contrário, né? O mundo funciona ao contrário. A gente aprendeu que, não, qual que é a lógica? Qual que é a lógica aqui, né? Pô, mas se eu achar que minha vida tá perfeita, aí não vai melhorar nada, né? Não é essa a lógica. Só que não é lógico. E, pelo contrário, a lógica é o que fode muitas vezes isso, sabe? É o que atrapalha tudo. Eu tô me tentando tirar os palavrões aqui, porque eu sei que algumas pessoas incomodam, mas, enfim, faz parte do meu linguajar. Peço desculpas, tá? Mas, muitas das vezes, a lógica é exatamente o que atrapalha, porque isso aqui não tem lógica nenhuma, né? A lógica é exatamente essa, né? Vamos colocar aquele exemplo que eu falei dos clientes, né? Então imagina assim, olha, eu estou vendo eu com poucos clientes, mas aí eu tenho que pensar que eu não preciso de cliente. Olha que loucura, né? Nossa, não, mas se eu pensar que eu não preciso de cliente, ele não vai vir. Aí eu repito a pergunta que eu já fiz aqui no início, né? Há quanto tempo você acredita que você está precisando de cliente? Há quanto tempo que ele não vem? Né? Se você for ver isso, aí você fala, não, realmente, então, acho que esse não é a forma, tá? Quando eu comecei a repetir isso daqui, cara, foi realmente incrível, assim. Em um período de 2 meses, é incrível o que aconteceu. Incrível. Inicialmente, como disse aqui no início, o que aconteceu foi a minha percepção sobre tudo mudou. A percepção mudou. Por quê? Por mais que eu diga pra você, nossa, estava tudo uma droga, terrível, complicado, e isso, aquilo, a primeira coisa que aconteceu foi perceber o seguinte, cara, não tá tão droga assim, não. Tem isso de ruim, tá. Mas e isso de bom? 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 E assim, olha, eu sei, isso aqui pode parecer aqueles papos de motivacional fajuto, né? Mas, cara, é a verdade, sabe? Todo mundo tem mais coisas boas do que ruim. Todo mundo. Só que, infelizmente, né, muitas das vezes as coisas boas que a gente tem, elas ficam banais. A gente acaba não percebendo. Tem um exemplo que eu dou normalmente, que é o seguinte. Eu tenho um problema nos olhos chamado ceratocone, né? E eu já fiz cirurgia nos dois. Isso melhorou muito a minha visão. Nossa, era muito ruim. Já melhorou muito,
né? Mas eu preciso usar óculos ainda e tal. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que ela tem uma dívida, tá? E essa dívida é de 500 mil reais. Só que essa pessoa, ela enxerga perfeitamente, tá? O que acontece, né? Ela fica completamente transtornada com essa dívida. Normalmente é isso. Ela não consegue dormir, ela não consegue fazer nada. Ela vive preocupada com a dívida. E aí eu faço a seguinte proposta. Vamos imaginar que essa pessoa tenha os olhos perfeitos. Eu falo assim, olha, eu vou comprar os seus olhos, né, a sua córnea, que no meu caso aqui é um problema na córnea. Eu vou comprar a sua córnea por 500 mil reais. Você aceita? Não, pô. Não, claro que não. Você aceita 500 mil para não enxergar mais? Não. Se não, por que não, né? Porque enxergar vale mais do que os 500 mil, não é? Só que quando você está aí com a dívida do 500 mil, ele domina a sua cabeça de uma forma que você não consegue perceber as coisas mais valiosas. Então, quando isso aqui entra na sua mente, não é óbvio, não é que aí não vou ter nenhum tipo de problema, não é isso. Sabe o que a formação faz? Ela coloca as coisas no local certo. Ela dá a dimensão certa para as coisas. A dimensão certa. Então, eu tenho um problema? Tá, vamos supor que isso aqui é a sua cabeça, né? Mas às vezes você tem um problema que ele tá aqui, ó, ele tá dominando sua cabeça toda, cara. E não, ele não é. Às vezes esse problema, ele na verdade, comparado com as coisas boas que você tem, às vezes ele é desse tamanho aqui, ó. E qual problema que é mais fácil de resolver? Um que parece gigantesco ou um que parece pequeno, né? Então, o que essa formação faz é isso. Não é que ela te coloca vai te deixar idiota achando que tá tudo perfeito, tal, e não existe problema. Não é isso. Não é isso. Ela vai colocar as coisas no seu devido lugar com suas devidas dimensões. Tá certo? Então, repita isso. Seja aqui, a questão é a repetição. Eu uso muito repetição através de áudio. É o que funciona muito bem para mim, através de hipnose, né? É a forma que eu considero mais prática. Mas você pode repetir isso aqui só mentalmente, escrevendo, enfim, falando na frente do espelho, a forma que for melhor para você. O mais importante aqui é você entender o conceito.